Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Barleta da Factory 4. Vou ajudar vocês a contratar e instalar o nosso robô Fala 300. Primeiro de tudo, para utilizar o módulo de automação de estratégias, você vai precisar de um Profit Pro ou um Profit Ultra, tá? Outras versões não têm o módulo de automação de estratégias. Então tá, vamos aqui primeiro na lojinha da Nelogica. Dentro do seu Profit mesmo, clicou no ícone do atalho da lojinha aqui, vem pesquisar Factory 4. Tem aqui todos os nossos produtos, já aparecem em nosso robozinho Fala 300, está bem aqui. Esses são os nossos outros indicadores, mas vamos falar sobre o robozinho. Clicou aqui, vai abrir a janelinha do robô. Tem aqui os planos que você pode escolher, aqui uma descrição, tem 7 dias grátis para testar, vamos escolher aqui o plano mensal, clicar. Se você tem um cupom de desconto, você pode inserir aqui, ele só vai funcionar no plano mensal. Aqui você escolhe a sua forma de pagamento, conferiu se está tudo certo. Clicou em contratar, terminou o processo, ele já vai ser importado direto para o seu Profit. Então, essa parte é bem simples. Outro ponto que a gente precisa falar é, se você vai rodar a estratégia em conta real, você precisa contratar o módulo de automação de estratégias. Se você vai rodar em teste, em simulador, a princípio, pode pular essa etapa, mas para a conta real você precisa assinar a automação de estratégias. Então aqui no início geralmente está aqui já alguns planos. Quanto mais caro o plano, maior é a quantidade de contratos que você pode operar utilizando estratégias automatizadas. Então nós recomendamos a automação Plus, que ela vai até 50 mini contratos. Você pode rodar diversas automações, contanto que todas somem 50 mini contratos. Por que nós recomendamos essa daqui? Porque o nosso robô ele aumenta a posição dele dentro da operação. Então, esse aqui é o ideal para ele ter uma margem legal para poder trabalhar. O básico ele vai até 5 mini contratos. Caso você opte por contratar esse daqui, provavelmente você só vai conseguir operar um robô e ele só vai até 5 mini contratos. Então vamos aqui na automação Plus. Abriu, a forma de contratar é basicamente a mesma. Tem aqui os planos, vamos escolher aqui o mensal. Clicou em contratar, abriu uma janela nova. Se você tiver um cupom, você pode colocar ele aqui. Escolheu a forma de pagamento, clicou em contratar. Já vai habilitar o módulo de automação de estratégias para sua conta real no seu Profit. Tem mais algumas informações aqui que é interessante dar uma olhadinha, e aqui tem os outros planos também e qual é a capacidade de cada um deles. Legal? Vamos fechar aqui a lojinha. Agora a gente vai em estratégias, automação de estratégias. Automações, clicou aqui em automações, na janelinha que abriu. Vou tirar aqui do modo grupo para ficar mais fácil. Aqui já tem uma automação configurada aqui, que é essa que vocês estão vendo aqui no fundo, com a ordem posicionada, mas vamos criar uma nova automação. Só clicar no botãozinho azul, nova automação. Vai abrir uma janelinha. A conta que você vai escolher, qual conta você vai utilizar. Caso você queira utilizar a sua conta da corretora com o módulo de automação de estratégia contratado, é só vir aqui na setinha e mudar. Eu não tenho nesse Profit contratado, então eu vou manter aqui no simulador mesmo, que é a mesma coisa. Estratégia, vamos selecionar a estratégia. Quando você contrata, a estratégia já vai estar aqui dentro do seu Profit. Selecionou. Vamos aqui dar uma olhada nos parâmetros que a estratégia possui. Então, abriu uma janelinha para editar os parâmetros. Esses parâmetros já vêm configurado de uma maneira que nós recomendamos, que é
testada em conta real, tem um backtest também bem legal, então se você não quiser alterar aqui, não precisa, mas precisamos falar aqui a respeito do quantidade por ordem principalmente. Aqui você pode colocar 1, 2 ou 3. E o que vai alterar aqui se você colocar uma dessas opções? Como vocês podem ver aqui, essa ordem que está posicionada, ela é uma venda de um mini contrato. Se eu mudar para 2 aqui, o meu robô ele vai posicionar uma ordem como essa de 2 mini contratos. Então é o volume por ordem que o robô vai utilizar. O desvio é a distância da grade de venda para a grade de compra. Então, se eu mudar aqui para 20 ou 30, essa distância ela vai ficar menor. Se eu aumentar para 80, 90, ele vai ficar mais espaçado, vai demorar mais para o preço chegar até a grade. O espaçamento da grade é a distância de uma linha até a próxima linha. Então, essa ordem está posicionada aqui na primeira linha de venda. A próxima ordem de venda vai ser posicionada nesse ponto aqui, na próxima linha, 80 pontos depois, como está configurado aqui. Pontos de gain. Caso o preço venha aqui e acione essa ordem, ela vai posicionar uma ordem de saída com essa quantidade de pontos aqui estabelecidos. Então, nessa venda, seria 70 pontos aqui embaixo. Cada ordem que for acionada vai gerar uma ordem de saída independente. Quantidade de linhas são a quantidade de linhas utilizadas aqui nessa grade. Então aqui você pode colocar até 10 linhas e aumentar aqui mais 3 linhas na grade e consequentemente, se você está utilizando aqui 1, 2 ou 3, vai ser multiplicado pela quantidade de linhas. Então, caso aqui, por exemplo, tem 2 e se eu colocar a quantidade de linhas 10, ele vai utilizar de 2 a 20 contratos. Então a posição máxima é 20 contratos. Se eu deixar aqui 7 como estava, vai ser 2 vezes 7. Então a gente precisa se atentar nisso quando for configurar aqui a posição máxima aqui no outro menu. Então vamos lá, o horário inicial é o horário que ele vai começar a colocar as ordens no gráfico. O horário final é a ordem que ele para de colocar as ordens no gráfico. O horário de fechamento é o horário que ele cancela todas as ordens e encerra as posições se tiver alguma aberta. E aqui a versão é só para a gente saber qual versão do código está sendo utilizada. Então, aqui a quantidade por ordem está 2 e a quantidade de linha 7. Vamos se atentar a isso aqui, ok? Deu um ok. Configuração ativo. Vamos manter aqui o contrato do índice. Vamos passar para uma periodicidade em pontos e aqui a gente vai colocar 6 pontos. Quantidade por ordem. Lá nos parâmetros a gente colocou 2 na quantidade por ordem, aqui a gente vai colocar 2. E a quantidade máxima da posição é a quantidade por ordem vezes a quantidade de linhas. Então aqui vai ser 14. Entrada. Aqui a gente pode deixar do jeito que está. Se quiser colocar uma redundância de horário aqui, pode colocar. Saída também. Pode colocar uma redundância aqui para zerar a posição. Risco. Aqui é importante. A gente vai colocar um limite de perda diário. O limite de perda diário ele é recomendado de R$650. Só que é R$650 vezes a quantidade por ordem. Então, se aqui tivesse 1, seria 650. Como está 2, a gente vai colocar 1.300, que é 650 vezes 2. Aqui é um limite de perda que a gente estudou e tem um risco-retorno interessante para o operacional. Então, dentro do código existe um limite de perda, mas ele não é diário. Ele é um limite de perda por operação. Então, cada operação aberta, ele vai considerar esse limite de perda. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O preço subiu
montou uma grade, entrou em algumas ordens, saiu, deu todos os gains e zerou essa operação. Ele ficou com um saldo positivo no dia. Caso ele suba de novo aqui, comece a pegar a ordem, não pare e nessa nova operação ele atinge o limite de R$ 1.300, ele pausa e cancela as ordens e zera a posição do robô. Mas ele não vai atingir o limite de 1.300 de loss diário, porque ele deu um gain na operação anterior. Então ele utiliza 1.300 por operação. Ele só vai atingir 1.300 de loss diário se ele der o loss na primeira operação do dia. Então, dito isso, segurança a gente pode manter aqui como está. Tudo ok. Você pode renomear a estratégia aqui. Vamos criar. Aqui está a nossa nova estratégia que foi criada. Eu vou clicar aqui em executar. Pronto, ela já está executando. Onde que eu vejo se ela está executando mesmo? Você vem aqui, clica nos 3 pontinhos, vem em detalhes, vai abrir aqui uma janelinha nova. Abriu a janelinha nova, vamos tirar o zoom aqui. Já dá para ver as duas grades de compra e de venda. Vamos esperar um pouquinho, ele vai posicionar uma ordem ele precisa posicionar uma ordem de venda aqui com 2 mini contratos. Olha lá, colocou a ordem lá de venda, 2 mini contratos no preço da primeira linha. Então, como o robô trabalha, ele vai ter que subir aqui, acionar essa ordem, ele vai colocar a próxima ordem e vai colocar a ordem de saída aqui de gain. Então é assim que ele trabalha. Se você abrir a automação e ela tiver com as linhas e tiver assim tudo certinho, ela provavelmente está funcionando normalmente. Caso aconteça de você abrir, não ter as linhas e os candles estarem amarelos, alguma coisa está errada, a sua automação não está funcionando corretamente, ok? Então é só revisar os parâmetros lá e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode procurar a gente que a gente tira as dúvidas. Então aqui mais uma coisa, botãozinho pausar, se você clica aqui ele cancela as ordens que estão posicionadas. Se você clicar no pausar mais zerar, ele cancela as ordens e zera as posições em aberto. Então é um botãozinho caso aconteça alguma coisa, você viu alguma ordem fora do lugar, não está na posição correta, ou entrou uma volatilidade diferente no mercado, aconteceu alguma coisa, você precisa zerar o robô, vem aqui, clicou, confirmou, ele precisa zerar e cancelar as ordens. Então aqui você também consegue acompanhar as operações, o gráfico de patrimônio. Vamos fechar esse aqui. Se eu clicar aqui em executar, ele vai estar funcionando de novo, normalmente. Se você precisar de qualquer ajuda, pode procurar a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais, @Factory4Traders, na maioria das redes sociais. Temos também aqui os grupos dentro do Profit, onde a gente posta informação, compartilha resultado, compartilha leituras. Se a gente acha que é para desligar o robô, se vai ter uma agenda econômica muito perigosa para o robô, a gente compartilha nos nossos grupos oficiais e também no nosso canal do Discord. Caso você tenha interesse, procura a gente, clica no link aí e venha para Factory 4, tá bom? Valeu galera, grande abraço, até a próxima.